Olá pessoal, vamos dar início agora à nossa disciplina de alfabetização e letramento. Dentro do slide que eu construí para vocês, eu trago o conceito dessas duas palavras, trago a relação desses conceitos e trago também alguns autores principais que vocês têm presente no material de vocês. Desde já peço que vocês realizem a leitura, uma leitura um pouco extensa, mas necessária, que vocês marquem os principais pontos, as dúvidas e venham até mim para a gente estar construindo esses conceitos e internalizando, né, esses conceitos para que a gente tenha uma aprendizagem significativa sobre alfabetização e letramento, certo? Então, nós vamos iniciar falando que alfabetizar e letrar são processos distintos, ou seja, são diferentes, mas inseparáveis. A alfabetização e letramento se somam, ou melhor, a alfabetização é um componente do letramento. Sendo assim, o ideal é ensinar a ler e escrever de modo que a criança ou o adulto não apenas decodifique as palavras, mas entenda o que lê. A fim de alcançar esse ideal, o professor alfabetizador precisa reconhecer o significado de alfabetização e letramento no processo de ensino e aprendizagem. Então, espera-se que uma criança seja alfabetizada ao frequentar os anos iniciais do ensino fundamental, e isso não depende exclusivamente da sua idade, mas sim de fatores importantes que determinam a rapidez e a facilidade com que ela desenvolve a leitura e a escrita. Por exemplo, a sua autoestima, o incentivo da família, do professor, os procedimentos didáticos e outros fatores. Sendo assim, é importante que a criança se aproprie da leitura e da escrita, pois vivemos em uma sociedade letrada. Além de codificar e decodificar as palavras, elas devem compreender o uso social da escrita. Então, as práticas sociais requerem do aluno uma atividade reflexiva, né, que favoreça a evolução das estratégias e das resoluções de questões apresentadas pelos textos. Essa atividade é realizada com a intervenção do professor, que deverá colocar-se em situação de principal parceiro, agrupar os alunos de forma a favorecer a circulação de informações entre eles, procurando garantir que a heterogeneidade do grupo seja um instrumento a serviço da troca, da colaboração e, consequentemente, da própria aprendizagem. Principalmente quando a turma é grande, o professor não pode atender a todos os alunos do mesmo modo e ao mesmo tempo. Então, nós precisamos voltar as nossas atenções para essa heterogeneidade, né, de um grupo, de sujeitos diferentes, e precisamos usá-las ao nosso favor, né, fazendo com que se torne um instrumento de troca mesmo, de troca de informações, de troca de conhecimento, e que seja a favor da própria aprendizagem. Aí nós vamos agora entrar no conceito de alfabetização e letramento. Então, olha só. Sabe-se que a alfabetização não é um processo baseado em perceber e memorizar. Para aprender a ler e escrever, o aluno precisa construir um conhecimento de natureza conceitual. Ele não só precisa saber o que é escrita, mas também de que forma a ela representa graficamente a linguagem. A alfabetização, segundo Moraes e Albuquerque 2007, é um processo de aquisição da tecnologia da escrita. Isto é do conjunto de técnicas, procedimentos e habilidades necessárias para a prática de leitura e da escrita, as habilidades de codificação de fonemas em grafemas e de decodificação de grafemas em fonemas, isto é, o domínio do sistema da escrita alfabético ortográfico. Considerando a alfabetização um processo de construção de hipóteses sobre o sistema alfabético da escrita, o aluno precisa participar de situações desafiadoras que oportunizem a reflexão sobre a língua escrita. Então, é por meio da interação com o objeto do conhecimento que as crianças ou adultos vão construindo hipóteses de forma progressiva. São essas especificidades do processo de alfabetização que não podem ser esquecidas,
Não basta apenas o convívio com o material escrito, é necessário ter uma direção e uma sistematização por meio de uma reflexão metalinguística, partindo de textos reais de vários gêneros que circulam socialmente. Então, olha a importância de nós relacionarmos o meio em que o nosso aluno vive com os textos que serão trabalhados, que serão apresentados no processo, né, da alfabetização. Não é apenas o material escrito, é preciso ter uma direção sistematizada por meio dessa reflexão metalinguísticas. E esse texto ele precisa ter um sentido, ele precisa partir de um sentido real, de gêneros que circulem no convívio desse aluno. É uma receita, é uma música, é um poema. O que é que eu preciso trazer do cotidiano, do dia a dia desse meu aluno, para que ele possa conseguir ser mais que letrado, alfabetizado, né? Aí nós passamos a conceber a alfabetização como uma construção conceitual contínua desenvolvida simultaneamente dentro e fora de sala de aula. Olha como funciona esse processo, né? Dentro e fora da sala de aula é simultâneo, que acontece desde os primeiros contatos da criança com a escrita. Tal compreensão enfatiza que o aprendizado da escrita alfabética não se reduz apenas a um processo da associação entre letras e sons. A convivência diária com rótulos de embalagem, símbolos, propagandas, cartazes, nomes de ruas, placas, avisos, bilhetes, receitas, jornais, livros, faz com que o sujeito se familiarize com o texto escrito e estabeleça uma relação, uma série de relações, levantando hipóteses e procurando compreender o significado. Então, olha o universo de opções que eu tenho, né, no cotidiano, no dia a dia, no percurso que o meu aluno faz de casa para a escola, da escola para casa, esse universo de opções que eu tenho para envolver nesse processo de letramento e alfabetização. Então, mesmo antes desses alunos serem submetidos a um processo sistematizado da alfabetização, as pessoas convivem com determinadas situações de leitura escrita, né? Em casa, na igreja, na pracinha, na lanchonete, no restaurante, na padaria, que contribuem para o aperfeiçoamento do seu processo de letramento. Então, no processo de letramento, ele consegue reconhecer um produto, uma placa, né, um rótulo, e aí ele precisa associar essa representação com a sua escrita. E aí nós temos aqui uma citação de Lira 2006 que diz assim, olha, Ferreiro e Temberowski, ao pesquisarem a psicogênese da linguagem escrita, revelam a maneira pela qual a criança e o adulto constrói seu sistema interpretativo para compreender esse objeto social complexo que é a escrita. Mesmo quando ainda não escreve ou lê de forma convencionalmente aceita como correta, já estão percorrendo um processo que os coloca mais próximos ou mais distantes da formalização da leitura e da escrita. O indivíduo, independentemente da classe social, percorre os caminhos para se apropriar da língua escrita, passando por níveis estruturais de pensamento. Esses níveis foram intitulados por Emília Ferreiro de nível pré-silábico, nível silábico alfabético e nível alfabético. As primeiras ideias infantis sobre a escrita referem-se a variadas hipóteses que reinventam o sistema alfabético. Inicialmente, as crianças descobrem que escrever não é a mesma coisa que desenhar. Segundo Ferreiro, 1999, essa diferenciação entre desenho e escrita geralmente já acontece mesmo antes da criança entrar na escola, pois ela está inserida em uma sociedade grafocêntrica. Para Ferreiro, 2001, tradicionalmente a alfabetização inicial é considerada em função da relação entre o método utilizado e o estado de maturidade da criança, ou seja, a criança tem o seu momento certo de aprender. Isso nos leva a entender que nem sempre o momento de uma criança seja o mesmo momento de outra criança. São pessoas e sujeitos distintos. É relativamente diferente o nível, pois cada criança tem o seu momento de aprender dependendo do grau de maturidade que ela tenha.
Então, a criança e o adulto em fase de alfabetização usam a estratégia fonológica, escrever como se fala, né? Isso é uma coisa que nós que estamos aqui a nível de graduação, muitas vezes, né, ainda praticamos. Nós escrevemos da forma como nós falamos. E acontece com a criança e com o adulto durante todo esse processo de alfabetização. Se chama estratégia fonológica, né? Nessa fase, a leitura e a escrita apoiam-se em estratégias diferentes. De acordo com Soares, citada por Moraes e Albuquerque em 2007, ela diz o seguinte: alfabetizar e letrar são duas ações distintas, mas inseparáveis. Do contrário, o ideal seria alfabetizar letrando, ou seja, ensinar a ler e escrever no contexto das práticas sociais da leitura e da escrita, de modo que o indivíduo se torne ao mesmo tempo alfabetizado e letrado, né? São dois conceitos diferentes, porém inseparáveis. E aí, para uma pessoa se tornar letrada, ela precisa ter experiências culturais com práticas de leitura e escrita. Práticas estas que são adquiridas antes da educação formal. Porque se uma convive em um ambiente letrado, com pessoas que leem, que têm contato com revistas, jornais, gibis, qualquer coisa que a leve a pensar em leitura, certamente ela se motivará para ler e escrever, começando desde cedo a poder refletir sobre as características dos diferentes textos os quais tem acesso. Aí, de acordo com Soares, em 2011, o termo letramento é uma tentativa de tradução do inglês, né, literacy, significando o estado ou a condição de se fazer usos sociais da leitura e da escrita. O letramento difere da alfabetização, que é um processo formal de ensinar a ler e escrever. Clayman, citado por Lira em 2006, diz que o letramento ocasiona mudanças políticas, sociais, econômicas e cognitivas a partir da inserção dos indivíduos nas sociedades tecnológicas. E, por isso, mesmo o analfabeto poderá ser letrado de acordo com o convívio social. Portanto, o letramento extrapola o mundo da escrita. Por exemplo, nós temos crianças e adultos que não são alfabetizados ainda, mas são pessoas letradas, que veem um produto da Natura e pelo rótulo eles conseguem reconhecer que aquele produto, que o que está escrito naquela embalagem é da Natura, é da Boticário, que o chocolate é da Garota, é da Nestlé. Eles conseguem fazer essa diferenciação por serem letrados, né? De acordo com o seu convívio social. Ele consegue gravar símbolos, marcas da Coca-Cola, da Nike, da Adidas. Eles conseguem fazer essa associação de acordo com o convívio social que eles têm. Então, o letramento é um conjunto de práticas que denotam a capacidade do uso de diferentes tipos de material escrito. Ou seja, letramento é além de saber ler e escrever, entender o que se lê e se escrever relacionando dessa forma com o contexto social, sua experiência cotidiana. Aí agora nós vamos entrar na relação entre a alfabetização e letramento. O processo de ensino-aprendizagem da alfabetização deve ser organizado de modo que a leitura e a escrita sejam desenvolvidas em uma linguagem real, natural, significativa e de acordo com o cotidiano da criança ou do adulto, no caso da educação de jovens e adultos, né? A alfabetização tem como objetivo criar situações para que a criança ou o adulto perceba o seu desenvolvimento e, consequentemente, adquira sua autonomia, tornando-se fase adulta um ser crítico e conhecedor de seus direitos. Aí eu trago para vocês uma citação de Carvalho de 2010. Uma pessoa alfabetizada conhece o código alfabético, domina as relações grafônicas, em outras palavras, sabe que sons as letras representam, é capaz de ler as palavras e textos simples, mas não necessariamente é usuário da leitura e da escrita na vida social. Alfabetizar é muito mais do que codificar e decodificar o código alfabético. Por isso, o letramento se soma com a alfabetização. O educador precisa saber o momento certo para articular a leitura e produção de texto, fazer as intervenções adequadas para o aluno progredir, pois é uma fase de libertação, aquisição da escrita e não
pode ser entendida como um recurso memorativo, né? Alfabetizar não é memorizar. Alfabetizar é oferecer ao aluno a oportunidade de se expressar, dando a oportunidade do mesmo construir o seu próprio conhecimento. E aí Fernandes fala que hoje os grandes objetivos da educação são ensinar a aprender, ensinar a fazer, ensinar a ser, ensinar a conviver em paz, desenvolver a inteligência e ensinar a transformar informações em conhecimento. Para atingir esses objetivos, o trabalho de alfabetização precisa desenvolver o letramento. O letramento é entendido como produto da participação em práticas sociais que usam a escrita como sistema simbólico e tecnológico. A alfabetização e letramento apresentam uma relação muito forte, pois uma depende exclusivamente da outra e as duas ações são distintas, mas inseparáveis. Não se pode alfabetizar sem letrar. O ideal seria alfabetizar letrando, ou seja, ensinar a ler e escrever, de modo que a criança se torne ao mesmo tempo alfabetizado e letrada. Saber interpretar o que lê. De acordo com Rios e Libânio, a alfabetização e o letramento são os processos que se mesclam e coexistem na experiência de leitura e de escrita nas práticas sociais, apesar de serem conceitos distintos. Depois que o conceito de letramento começou a se expandir, a alfabetização foi reduzida simplesmente à decodificação, ao simples ensinar a ler e escrever. Mas sabemos o quanto é importante ensinar a ler e escrever, porque o sistema alfabético é necessário para o indivíduo entrar no mundo da leitura e da escrita. Temos que valorizar a alfabetização, relacionando a mesma com o letramento. O letramento ele se inicia quando a criança começa a letrar-se a partir do momento em que convive com pessoas que fazem uso da língua escrita. Vive em ambiente rodeado de material escrito. Dessa forma, ela vai conhecendo e reconhecendo prática de leitura e da escrita. E a alfabetização, por sua vez, começa quando a criança passa a frequentar a escola. Então, elas ocorrem em momentos diferentes, iniciam-se em momentos diferentes, né? Então, a alfabetização, ela acaba se concretizando, né? O hábito e as práticas da língua escrita. Se as crianças crescem em comunidades iletradas e a escola não as introduz na linguagem escrita em toda a sua complexidade, talvez cheguem a atingir esses mínimos de alfabetização, que lhes permitam seguir instruções escritas e aumentar a sua produtividade em uma fábrica. Contudo, não teremos formar cidadãos para este presente, nem para o futuro próximo. Há que se alfabetizar para ler o que os outros produzem e produziram, mas também para que a capacidade de dizer por escrito esteja mais democraticamente distribuída. Alguém que pode colocar no papel suas próprias palavras é alguém que não tem medo de falar em voz alta. Essa é uma citação de Ferreiro. Algumas, citações eu mesclei um pouquinho, que falam um pouquinho sobre letramento e alfabetização. Quando uma criança tem a oportunidade de viver em um ambiente com adultos que leem com frequência, que contam histórias, tem revistas, livros, enfim, um ambiente onde a criança possa ter esse contato com o letramento. Dessa forma, a relação entre a alfabetização e o letramento acontece quando entendemos que a alfabetização é a pessoa que aprende a escrita alfabética com habilidade para ler e escrever. Sequencialmente, letramento é a continuação do saber ler e escrever, associando e vivendo nas práticas sociais. E o que significa alfabetizar letrando? Alfabetizar letrando é ensinar a ler e escrever no contexto das práticas sociais da leitura e da escrita. Assim, o educando deve ser alfabetizado e letrado. A linguagem é um fenômeno social estruturado de forma ativa e grupal, do ponto de vista cultural e social. O desafio da alfabetização é alfabetizar letrando. O alfabetizador precisa entender que a alfabetização é um processo complexo que inicia antes da alfabetização escolar, enfatizando os seus usos sociais. Ou seja, para que um sujeito seja considerado letrado, não é necessário que ele tenha frequentado a escola.
ou que saiba ler e escrever. Basta que ele exercite a leitura de mundo no seu cotidiano, participando ativamente na comunidade onde ele vive, né? A escola é apenas uma das agências de letramento que se preocupam com a alfabetização, mas o letramento, como prática social, é adquirido na rua, no local de trabalho, na família, na igreja e em outros contextos sociais. Através do saber adquirido, o conhecimento arduamente realizado deve ser mantido, e assim o mediador faz as adaptações da língua escrita, sendo assim necessário, sem desconsiderar o conhecimento de mundo por eles conquistado. Os professores desejam que o aluno seja o sujeito de sua aprendizagem, que a criança aprenda refletindo e construindo sua compreensão, mas propõe no dia a dia tarefas essencialmente mecânicas, como cópia e junção de sílabas. No entanto, essa compreensão deve ser encarada como essenciais para os educandos, em nível satisfatório de compreensão de mundo em que vivemos. Então, nós precisamos sempre estar relacionando, como nós falamos no início do vídeo, que nós precisamos estar sempre relacionando o cotidiano, as vivências dos nossos alunos, porque muitos já chegam letrados na escola, podem não ser alfabetizados, não conhecer os códigos da língua portuguesa, da língua materna, mas eles já chegam letrados, com conhecimento de mundo que eles trazem de casa, principalmente quando vivem em uma comunidade, em uma família, em um bairro, em uma cidade, onde ele tem esse contato direto com as letras, com os códigos, e ele consegue identificar através do letramento. Então, a maioria das crianças já chegam letradas na escola, reconhecendo alguns códigos. Aí, a gente só precisa fazer a associação do letramento com a alfabetização, saber o momento certo de introduzir essa bagagem que ele traz no processo de alfabetização, para que caminhe junto à alfabetização e letramento, para que ele seja alfabetizado e letrado. Então, professores alfabetizadores devem preparar um ambiente alfabetizador, obviamente, onde todos possam ter contato direto com livros, preparados não só para ler, mas para entender o que lê, né? Ou seja, alfabetizados e letrados. Em relação à aprendizagem da leitura e da escrita, geralmente se ensinava o aluno a codificar e decodificar, através da utilização de métodos de alfabetização. E só depois se ofereceu uma atividade de leitura e escrita de textos. Atualmente, o processo de alfabetização só tem sido sentido completo se o educador também inserir no ensino-aprendizagem o letramento. Ou seja, propor um conjunto de práticas de construção de conhecimento que significam a capacidade do uso diferentes, de tipos de material escrito, de exercícios de reflexões e competência da escrita. Nesse sentido, a alfabetização não precede o letramento. Os dois processos podem ser vistos como simultâneos, acontecendo ao mesmo tempo. O conceito de alfabetização compreende o de letramento e vice-versa. Alfabetizar letrando significa orientar a criança para que aprenda a ler e escrever, levando a convivência com práticas reais de leitura e de escrita, substituindo as tradicionais e artificiais cartilhas por livros, revistas, jornais, pelo material de leitura que circula na escola e na sociedade, como também criando situações que tornem necessárias e significativas para as práticas de produção de textos. E aí Carvalho 2011 nos fala que para alfabetizar letrando deve haver um trabalho intencional de sensibilização, por meio de atividades específicas de comunicação, como escrever para alguém que não está presente, bilhete, correspondência escolar, contar uma história por escrito, produzir um jornal escolar, um cartaz. Assim, a escrita passa a ter uma função social. Sabemos que para alfabetizar letrando, o professor deve realizar um trabalho social com a intenção de desenvolver atividades pedagógicas que busquem aproveitar a vivência do aluno, e também é necessário que o docente tenha sensibilidade para melhor ajudar o educando no processo de alfabetização e letramento. Quando esse professor compreende o universo de seu aluno e aplica todo o seu conhecimento e sabedoria com base na realidade de suas vivências, as práticas escolares ajudam o aluno a refletir enquanto aprende e descobre os prazeres e ganhos que se pode experimentar. Então, dessa forma, quando a aprendizagem do sistema da escrita é considerada como meio
para exercer a leitura e a escrita de cidadãos letrados. E aí Soares cita, nos diz que não podemos negar que a prática de ensino corresponde à prática específica de leitura e escrita. Os alunos leem textos cartilhados, vinculados aos fonemas ou às sílabas que estão estudando, textos que só são lidos, escritos na escola para cumprir as funções sociais às quais se destinam a aprendizagem da leitura e da escrita. E o professor deve estimular o desenvolvimento dessas habilidades dos alunos de reflexão sobre as relações entre as partes faladas e as partes escritas no interior das palavras. Essa ação pode ocorrer dentro da escola e deve facilitar a compreensão por parte dos alunos, que todos vivenciem suas ações sociais para facilitar o acesso à leitura e escrita é um direito de cidadania e uma função do sistema escolar. É importante que no dia a dia, em sala de aula, nós, professores, nos atentamos para o uso frequente de leituras, para que os alunos tenham contato com palavras diferentes escritas parecidas. Isso ajuda o aluno a refletir sobre as mesmas, montando-as e desmontando-as. Sabemos que para educar é preciso que o professor esteja preparado para os desafios do dia a dia. Um desses desafios é a atenção que deve ser mantida para cada indivíduo. Cada aluno precisa da atenção diferenciada em seu processo de aprendizagem. São sujeitos distintos, não tem como igualá-los, Pois assim podemos identificar sua evolução ou algumas dificuldades presentes. Então, dessa forma, nós podemos alcançar em suas particularidades os nossos alunos, fazendo a relação entre alfabetização e letramento. Nós conseguimos acompanhar esse desenvolvimento de perto, trazendo e envolvendo textos reais, do convívio em sociedade, da bagagem que eles já trazem de casa, para que ele possa ser utilizado e aproveitado em sala de aula.